Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Romanos. Aleluias. Romanos capítulo 11, o versículo 36. Romanos capítulo 11, o versículo 36. Amém? Que diz assim: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Você pode sentar glorificando a Jesus. Foi uma semana de grandes leões, não foi? Grandes ursos, mas você chegou aqui essa noite. E eu vim da parte do Senhor para te dizer que o nosso Deus, Ele guarda os seus remanescentes na terra. A Bíblia vai nos contar uma história de um povo que estava com o seu coração duro diante do Senhor. Um povo que tinha uma promessa de Deus, um povo que conhecia os feitos do Senhor, mas que estava com o seu coração endurecido, enrijecido diante do Senhor. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus, que é um Deus de estratégia, Ele não abandona os seus, porque Ele é fiel. E Ele decidiu criar um plano de estratégia para o povo de Israel. Ele decidiu deixar o povo de Israel no tempo de espera. O povo de Israel entrou num processo de espera. A Bíblia vai dizer que quanto mais o tempo passava, e o coração do povo estava duro, não se voltava a Deus, não voltava a buscar, não voltava a orar, não voltava a ter uma intimidade com Deus, Deus ele permanecia em silêncio. Deus ele começou a rejeitar, a não ouvir o povo de Israel. Mas o mesmo Deus que criou esse projeto de um tempo de espera, que permitiu o processo da rejeição para o povo de Israel, é o mesmo Deus que te trouxe aqui para te dizer: o tempo de rejeição não dura para sempre. O tempo de silêncio de Deus não dura para sempre. Mas havia alguém que era chamado remanescente de Deus, que constantemente orava pelo povo dizendo: Senhor, eu te conheço e conheço teus feitos, tem misericórdia do povo que não quer ceder a tua palavra. Senhor, o meu coração te almeja, porém eu intercedo pelo povo que não te busca. E eu torno a dizer, no meio de um povo de coração enrijecido, de coração duro, Deus preserva o seu remanescente. Você vai entender por que Ele te escolheu. Você vai te entender porque no meio de um povo de coração duro você está lá para interceder. A Bíblia vai dizer que esse homem era Paulo. Paulo olhava para o povo e dizia: Senhor, esse povo tem uma promessa tão grande, esse povo tem algo extraordinário para viver, porém estão rejeitando a tua verdade. Eles acham que mandam em tudo, que dão crescimento à oliveira. Eles acham que podem fazer alguma coisa, porque eles brigavam contra os gentios, que se achavam povo de liberdade, um povo livre que não precisava ceder ao nosso Deus. Só que o nosso Deus, Ele não tem acepção de pessoas. Ele preserva o remanescente, Ele prova o remanescente, Ele leva o remanescente para o meio do povo de coração duro, porque Ele também quer alcançar os gentios. A gente não entende o processo de Deus, a gente não entende o porquê de Deus, mas eu vim dizer para você o que o tema dessa festividade diz: porque dele é o projeto, porque por ele vem o livramento para o remanescente, e porque com ele vem a restauração de um povo que não queria ceder à promessa de Deus. Deus te trouxe aqui para dizer: você é o remanescente que eu estou provando. Ele tem um projeto de alcançar alguém, é necessário provar você. Porque Paulo não entendia: Senhor, por quê? Por que o Senhor não trata diretamente com o povo? Por que o Senhor não fala diretamente com os gentios?
Só que a Bíblia diz que os caminhos deles são melhores que os nossos. Para ele conseguir entrar no coração duro, ele tem que usar uma ferramenta diferente. E a Bíblia diz que a palavra é uma ferramenta de 2 gumes, que ela vai penetrando, vai semeando, vai quebrando, vai transformando e vai executando o projeto de Deus. Se você hoje estava brigando com os gentios para eles ceder à voz de Deus, Deus te trouxe aqui para te dizer: eu preservei você porque eu vou usar você para alcançar. Não, você não entendeu. Se você entrou aqui hoje brigando porque quem acha que tem uma liberdade, porque alguém acha que é livre, Deus está dizendo: eu estou preservando você para alcançar lá através de você. Ele tem um plano de restauração, porque dele é o projeto, porque por ele vem o livramento e porque com ele está a restauração. A restauração é dele. A Bíblia vai dizer que Paulo entendeu o projeto de Deus. Ele entendeu o tempo de Deus, que não era duradouro. Você pode olhar para quem do teu lado e dizer: não vai durar para sempre. Olha para o teu irmão e diz: não vai durar para sempre. Tem a mão de Deus aí. Tem a mão de Deus aí. Os leões que você venceu essa semana, tinha a mão de Deus lá. Para você chegar aqui hoje, tinha a mão de Deus aí. A Bíblia vai dizer que Paulo, em sua pregação no capítulo 11, ele se lembra de Elias. Elias estava se sentindo sozinho no meio da perseguição por Jezabel. Ele era um profeta, mas ele estava se sentindo sozinho. Só que Deus lembrou a Elias dizendo: Elias, eu estou preservando 7.000 remanescentes para fazer esta obra contigo. Elias, até que você não entendeu. Elias estava com medo porque estava sozinho dentro do vale. Elias estava preocupado porque ele não estava vendo apoio para ele naquela situação. Só que Deus lembrou a Elias dizendo: tem 7.000 preservados. Em cada canto tem 7.000 preservados, Elias. O povo está de coração duro. O povo está temendo a Jezabel, mas eu estou preservando você aqui. Também tem mais 7.000 nessa hora. Você não entendeu? Não vai durar para sempre, porque quem está no controle foi louvado aqui, é fiel para concluir a boa obra. Por que você está desesperada? Porque você está preocupado porque as coisas estão fugindo um pouco do controle. É necessário o Senhor organizar esta casa. O Senhor está falando aqui ao meu coração para dizer para você que veio aqui essa noite: está no controle dele a organização dessa situação. A Bíblia vai dizer que quando Ezequiel profetizou sobre o vale, não houve vida, houve um reboliço. Até no reboliço o Senhor está no controle. Até quando as coisas estão se embaralhando, Ele está no controle. Como é que eu vou saber? Ele está te preservando no meio do vale. Irmão, eu sinto Jesus aqui. Como é que eu vou saber que Ele está no controle? Porque você está vencendo o leão que está aparecendo. Porque você não consegue desistir. Você não consegue largar o arado. Você não consegue parar de confiar. Você sabe que Ele está no controle. Paulo entendeu que não duraria para sempre a rejeição de Deus para o povo de Israel. E ele começa a usar uma comparação que dizia: nós somos como a oliveira. Na oliveira crescem galhos que dão fruto. Esse é o povo de Israel. Porém, quando o povo de Israel não quer dar ouvido, não está frutificando, é necessário cortar para tratar da oliveira. Mas há um povo que se acha livre, que eu estou enxertando na oliveira, porque eles também vão frutificar. O povo de Israel se esqueceu que eles faziam parte da oliveira, mas eles não davam crescimento à raiz.
O povo de Israel se esqueceu que eles faziam parte da oliveira, mas eles não davam crescimento à raiz. Por quê, Jane? Porque a raiz, quem dá o crescimento é Deus. A raiz, quem dá o crescimento é Deus. Alguém acha que pode comandar o trabalhar de Deus, só que está esquecendo que quem comanda o crescimento da raiz é Ele. Só frutifica porque a raiz está comandando. Só está crescendo porque a raiz é mancha. Você não entendeu ser preservado, minha irmã, porque quem está dando crescimento nessa raiz é Jesus. É mancha. Como diz um louvor, alguém acha que pode muitas vezes porque tem para gastar. Alguém acha que pode porque na sua boca tem resposta para tudo. Alguém acha que pode comandar a situação, rejeitar alguém, mas está esquecendo que o projeto de salvação também é do Senhor. Ele tem um projeto de salvação, e esse projeto é expandir a salvação para a tua casa. Esse projeto é te restaurar essa noite. É restaurar a tua fé. Restaurar a tua vida espiritual. Assim como Paulo entendeu, eu também entendo essa noite. Nada é para sempre, nada é permanente. O processo de Deus é breve. A gente que é apressado. Mas quando eu olho para Paulo, eu entendo. Paulo também não fazia parte da promessa, mas o Senhor tinha um plano de salvação para Paulo. E através de Paulo, o Senhor estava falando para Israel: essa rejeição não vai durar para sempre, porque Ele tem um remanescente intercedendo por esta casa. Ele tem um remanescente profetizando no vale. Ele tem remanescente edificando uma irmã. Quem está te dando um crescimento é Jesus. Quem te trouxe aqui essa noite se chama Jesus de Nazaré. Você não pode desistir agora, porque o projeto não está na sua mão, está na mão daquele que tem todo o poder. Ainda antes que houvesse dia, Ele era, então não está na tua mão. Ele está sob o controle dessa saúde. Ele está sob o controle da vida de alguém que se acha que está livre. Ele tem um projeto de salvação, e para Ele entrar com esse projeto de salvação, Ele tem que ir lá onde Ele guardou o remanescente e dizer: eu vou te provar aqui no meio, porque quando eu te provar, eu vou conseguir aparecer. Porque a Bíblia diz que quando a gente está fraco, o poder dele se aperfeiçoa. Quando a gente não pode, Ele aparece. Você não entendeu? É necessário ser provado, porque alguém precisa ver Jesus através de você. É por isso que Ele está dizendo: deixa eu te preservar, porque quando eu preservo, eu mando o alimento. Quando eu preservo, a pedra jorra água. Quando eu preservo, eu faço a boa obra. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando as coisas estão difíceis para nós, quando as coisas estão apertando, quando a condição financeira está balançando, nós nos movemos por conta própria. Saímos da rota que Deus nos colocou. E para voltar as coisas se complicam mais ainda, porque nós tomamos da mão de Deus o controle e queremos fazer do nosso jeito, falar com quem conhecemos, desistir, entrar em caverna, não louvar, não cantar, ficar num cantinho. Mas quando é Deus que está nos provando, Ele diz, como disse essa noite: louva que eu cuido lá da tua casa, vai pregando que eu vou lá na tua família. Quando é Deus que está preservando, você vai fazendo e Ele vai dizendo: vai por aqui, vai orando, vai profetizando, vai calando a boca. Quando a rota é de Deus, você não se perde. Quando a rota é de Deus, você não fica confuso. Se você entrou aqui essa noite precisando tomar uma decisão e não sabe qual tomar, porque você está em dúvida e confuso, o Senhor está dizendo: é por mim, é para mim, é comigo. Se for para mim, se for para minha glória, se for comigo, então tome a decisão. Então vai, então assine, então concorde.
Mas se não vai glorificar o nome de Deus, Deus está falando com o homem aqui essa noite. Se não é para a glória de Deus, Ele está dizendo: deixa eu te colocar na rota certa, porque esse tempo de espera não é permanente. Eu estou te preservando, porque eu vou te fazer sentar em uma cadeira melhor, para você assinar aquilo que é meu. Jesus está dizendo: se vai glorificar o meu nome, aceite. Mas se não for para a minha glória, se for para enaltecer a tua vida financeira, se for para enaltecer alguém que está ajeitando para você, o Senhor está dizendo: deixa eu te colocar na roda certa. Esse tempo de espera não é permanente, meu irmão. Eu sei que a gente fica confuso, com medo, a proposta é muito boa, mas se é para a glória de Deus, Ele faz as coisas cooperarem para o bem. Paulo entendeu, e o povo de Israel também entendeu. E eles começaram a ceder novamente a Deus. Não, realmente, o nosso Deus tem um plano de salvação para nós israelitas e também para o povo gentio. Quando eles começaram a se unir à oliveira, à videira verdadeira, e eles entenderam que o crescimento não era dele, a Bíblia vai dizer no final do capítulo 11, que Paulo está louvando a Deus, dizendo: este Deus é grande, é soberano em todas as coisas. E no final do versículo, no versículo 36, ele diz: o Senhor restaurou a Israel, porque dele a restauração de Israel foi concluída por ele. A restauração de Israel chegou porque é com ele. Paulo não se contia, ele dizia, ele olhava e dizia na sua alma: porque dele, porque por ele e porque para ele são todas as coisas. Isso não é uma fala, isso é um louvor. O que no início começou com uma rejeição, o que no início começou com um ajuste, o que no início começou com um projeto, está terminando com um cântico de engrandecimento. Você está entendendo? Nem todo começo é o fim, mas é necessário, porque o final é melhor do que o que está. Irmão, você não entendeu? Melhor é o final das coisas do que o início dela. Não é para sempre, não é permanente. Aquilo que está começando confuso, aquilo que está começando fora do lugar, tem a mão de Deus e você vai terminar com um cântico de engrandecimento. Quando Paulo olhou e viu que o povo estava restaurado e que a salvação chegou para Israel e também para quem estava fora, ele não se conteve e começou a engrandecer a Deus, dizendo: quem é este? Você está pronto para cantar o hino de engrandecimento? Você está pronto para dizer que foi por ele, que é com ele, que é para ele, que foi ele quem fez tudo? Então aguenta o processo. Deixa ele mover, deixa ele mudar, deixa ele tratar. A gente vê Deus tratando e se compadece, porque é estreito. Vê Deus tratando com alguém, vê Deus fechando algumas portas, vê Deus provando a dependência de algumas pessoas, dói na nossa alma. Só que Ele está dizendo: recua e deixa eu trabalhar, deixa eu tratar, deixa eu cuidar. Eu vou dizer para você o que o Senhor disse para mim: prender a prisão para alguém não é desespero, é livramento. Você consegue entender, mulher? O Senhor está dando livramento, não é para desespero da tua alma, do teu coração, não. Ah, cadê Deus nessa hora? Deus está guardando lá para dar livramento a quem? Deus está me mostrando um jovem aqui que ele está dizendo: eu estou guardando para dar livramento por causa da tua oração, mulher. Não se desespera não, bença. Não arranca os cabelos você está sem dormir, sem conseguir comer, porque se é a mão de Deus que está dando livramento, se é a mão de Deus que está cuidando, Ele tem um projeto, é um projeto de salvação, e dentro desse projeto está guardar para poder livrar. Existe um Deus passeando aqui no nosso meio. Existe um Deus que não faz acepção de pessoa. Não importa a condição que você entrou aqui essa noite,
Não importa o que você deixou em casa aqui essa noite, Ele trouxe essa mensagem para você, para dizer: eu te preservo porque eu tenho salvação para alguém. Eu te preservo porque eu tenho um projeto com você e através de você. E eu encerro essa mensagem dizendo: porque dele é o projeto, porque por ele vem o livramento para o remanescente, e porque com ele está a salvação de Israel. Você pode aplaudir ao Senhor essa noite? Que Jesus te abençoe.